No vídeo de hoje eu vou te ensinar uma sobremesa linda para você fazer no seu Natal, a famosa pavlova. Para você que está chegando aqui agora e ainda não me segue, aproveita, se inscreva, ative as notificações clicando no sininho para não perder nenhuma novidade. Agora vamos de receita? Para essa receita eu vou usar 125 gramas de açúcar refinado e 125 de clara de ovo. Levo ao fogo de médio para baixo para não cozinhar a clara e misturo até dissolver totalmente o açúcar. Coloco para bater na batedeira até montar. Depois que ele montar, eu vou colocar a outra parte em glaçuca, 125 gramas também. O glaçuca eu preciso peneirar ele porque normalmente ele vem em pedrinhas de açúcar. E se eu não peneirar, essa pedrinha vai entupir meu bico na hora de eu montar a pavlova. Eu divido ele entre 2 a 3 partes, adiciono na batedeira e deixo bater aos poucos. Depois que eu adicionar todo o açúcar, eu coloco para bater bem e meu merengue está pronto. Agora vamos fazer o gabarito da pavlova. Eu pego um pedaço de papel manteiga e vou riscar o tamanho que eu quero. Eu estou usando aqui um alho de 20 centímetros. Essa receita me rendeu 2 discos de pavlova de 20 centímetros, mais suspiro que eu vou usar na decoração. Primeiro eu vou usar o tapete de silicone. Então eu aproveito o gabarito do papel manteiga e coloco o tapete de silicone por cima. O primeiro bico que eu vou usar é o 6B da Celebrate. Coloco um pouco do merengue no saco de confeitar e vou fazer esses movimentos de concha. Vou fazendo esse movimento e contornando, mexendo na placa até formar o disco. Depois que meu disco está feito, eu venho fazendo movimentos circulares para preencher bem a pavlova. Eu tenho que observar que eu não posso deixar buraco, porque se tiver algum buraco, na hora que eu colocar o recheio, ele vai vazar e vai umedecer mais rápido. Aproveito o merengue e o bico e vou fazer suspiro. Esse suspiro vai servir para duas coisas. Primeiro, para ver o tempo de forno que eu preciso, e também eu vou usar ele na decoração. Para usar o papel manteiga, eu pingo um pouco desse merengue na placa para ele grudar o papel, porque se eu usar, por exemplo, o forno combinado, ele tem uma ventilação. Essa ventilação vai derrubar esse papel manteiga e vai estragar com a nossa preparação. E não queremos isso. Faço o mesmo procedimento que eu fiz com o tapete de silicone, preencho, faço o disco, preencho ele e pingo o suspiro. Levo passar a um forno pré-aquecido a 80 graus entre 1 hora e meia e 2 horas. Se eu quiser que a pavlova mantenha essa cor clarinha, branca, eu tenho que assar ele a no máximo 80 graus. Acima dessa temperatura, a pavlova, além de ficar uma cor escura, ela vai rachar. Para verificar se ele está assado, eu pego um suspiro, quebro ele e passo o dedo no centro do suspiro. Se ele estiver mole, eu preciso colocar mais tempo. Se ele estiver seco, o ponto está ótimo. Eu posso antecipar minha produção do suspiro e da pavlova de 15 a 20 dias antes. É só você pegar, depois de pronto, guardar em um pote bem fechado para ele não pegar umidade e deixar para decorar quando tiver na data. Observe como o papel manteiga foi de grande utilidade. Para quem não possui o tapete de silicone, serviu da mesma maneira. Uma dica muito boa para a sua pavlova não umedecer rápido, não desmontar, é eu fazer uma blendagem com chocolate branco ou manteiga de cacau. Eu derreto o chocolate, eu não preciso temperar esse chocolate, só derreter e pincelar na toda a parte interior da pavlova. Deixo secar e aplico o recheio. Eu não sei se você observou, mas a todo momento que eu pinguei, eu deixei o merengue batendo. Eu não posso deixar ele parado, porque se eu deixar ele parado, ele vai perder a estrutura, vai perder o brilho e vai ficar poroso. Então, a todo momento, você deixa ele batendo, até usar a última gota. Tá bom? Tá gostando dessas dicas? Aproveita e curte o vídeo. Não esquece. Para dar um toque dourado nessa sobremesa, o que é que eu vou fazer? Vou misturar um pouco do pó dourado. Esse pó aqui que eu estou usando é o dourado egípcio, com um pouco de álcool de cereal. É só eu misturar ele. Com a própria louva, eu respingo nos suspiros e deixo secar. Isso aí vai me dar um efeito muito bonito no final. Feito isso, a gente vai partir para o recheio.
No recheio eu vou usar o chantilly. E para esse chantilly eu acrescentei o chocolate branco nele para dar sabor. É só eu derreter o chocolate branco, deixar ele esfriar e depois adicionar o chantilly. Eu faço essa preparação um dia antes e depois só bater normalmente para ele manter essa estrutura. Agora eu vou usar o bico 1A da Celebrate, o bico perlê, coloco um pouco no saco de confeitar e vou fazer os mesmos movimentos que a gente fez com o outro bico. Vou fazendo um movimento bem rente ali com a quina, contornando o disco até preencher tudo. No final, faço também um movimento circular preenchendo todo o centro. As frutas que eu vou usar aqui vai ser o morango, a cereja e a mora. Eles já estão higienizados e secos. O morango eu cortei no meio. Se você quiser que ele não resseque, o ideal é passar um pouco de geleia de brilho. Então você passa um pouco só no morango, porque ele está cortado. E na mora e na cereja não precisa, porque está inteiro. Eu coloco ele de forma aleatória no centro da sobremesa e vou preenchendo todo o centro com as frutas. Eu posso também aqui usar um mirtilo, eu posso usar framboesa, eu posso fazer só com um tipo de fruta. Tem outras frutas que eu posso usar também como opção, por exemplo, manga. Poderia fazer uma calda de maracujá e colocar no centro. Poderia também usar o kiwi. A galera usa muito, fica muito bom. No final, eu vou polvilhar o açúcar gelado para dar aquele efeito de neve na fruta. Não adianta fazer com açúcar refinado, com glaçuque e com açúcar de confeiteiro. Rapidamente, esses açúcares vão umedecer e vai perder esse efeito. O único que mantém é o açúcar gelado. Por quê? Porque ele não absorve a umidade. No final, vou adicionar o suspiro para finalização e está pronta a nossa sobremesa. Olha como fica um espetáculo. É uma sobremesa simples, fácil de fazer e que fica muito linda, além de chamar a atenção. Eu esqueci de um detalhe, fica muito gostoso, porque você junta o crocante do suspiro, o chantilly e as frutas azedinhas. Então, quando você morde, a combinação é perfeita. Depois que a sobremesa está pronta, você pode guardar ele na geladeira. Se você secou bem a pavlova e os suspiros, eles vão demorar bastante para pegar a umidade. Então, você mantém ele na geladeira até a hora que for usar, principalmente no verão por causa do calor. Nessa montagem, eu fiz com chantilly, mas você pode usar ganache de chocolate, pode usar brigadeiro, pode usar doce de leite, pode usar uma baba de mousse de maracujá, por exemplo. O importante é que tenha essa combinação das frutas. Se a fruta for azedinha, o recheio pode ser doce. O suspiro, ele não fica tão doce, então, juntando os três, contanto que tenha uma combinação bacana, você pode usar e abusar. Nossa, isso ficou bom, viu? Muito, 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 muito bom. A receita eu vou colocar na descrição e qualquer pergunta é só colocar nos comentários que eu respondo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar com seus amigos. Até a próxima!